Mon ami. Pra quem não conhece essa Paleface Swiss, a música se chama Nails to the Tooth. Estou trazendo mais um episódio aqui pra vocês, porque eu tô inspirado. Eu demorei coisa de um ano pra fazer pra fazer o anterior. Mas, graças a algumas pessoas que ainda gostam desse pequeno projeto que eu faço, que não tem fim lucrativo algum, mas só porque eu gosto de história, ao contrário de muita gente aí que fala que tá aí em torno da irmandade, da comunidade brasileira, eu só queria falar uma coisa, né? Acho que eu falei isso com o pessoal do SESVA, não sei como é que se fala, o pessoal do Lockpickers. Não existe comunidade no Brasil do jeito que vocês estão imaginando, tá? Esse negócio que vocês acham que é operador, a maioria dos caras é playboy, os caras vivem a vida de playboy, os caras podem ficar pagando por AR-15, por Ampeg, o cara dá 4. Ficar indo no clube de tiro pra ficar dando aulinha de CQB e ficar falando que o jeito que os CIOs operam. Sem nunca nem ter saído na mão com alguém na rua. Mas não é o porquê eu estou aqui. O porquê eu estou aqui é porque eu tenho um assunto chamado Trench Raiders que eu quis trazer pra vocês. Que a tradução correta estaria meio errônea, né? Porque Raider vem de saqueador, né? A gente não tá falando de saqueadores, mas de salteadores, né? De escaramuças de ataques a trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Eu estarei mudando o nome desse podcast, por quê? Porque sim, porque o podcast é meu, é porque o nosso colega da Verard Garage deu uma ideia que eu nem tinha pensado, né? Chamado Breachercast. Agora vai se chamar Breachercast por quê? Porque é meu, eu vou chamar de Breachercast. Então, para você que me acompanha, primeiramente agradecer. Segundamente, acho que quem me segue já sabe disso daí. Não fique caindo em lorota de página de Instagram. Vai viver sua vida, vai estudar, seu filho de uma puta. Você não vai virar operator de All-Star aí só e copiando, comprando essas coisas, então não vai ser que nem esses caras. Ou vá ser que nem esses caras, né? Se você escuta o meu podcast, você já tem mais de 18 anos, eu não tenho que ficar cuidando de você. Quem tem filho barbado é gato. Sem mais delongas, próximo episódio estaremos aqui trazendo mais um pouquinho de Butcher Cash e segue pro podcast. Senhores salteadores de trincheira, lembrando, senhor, que a expectativa de vida na Primeira Guerra Mundial era baixíssima. Era muito comum que os soldados morressem majoritariamente por artilharia inimiga, seja por impacto direto ou por estilhaço, levando em consideração os campos. O campo da medicina não era tão evoluído quanto hoje. Quiçá tinha hospitais de campanha próximos das trincheiras. Falo isso por questões de atendimento rápido aos soldados, levando em consideração, né, 60% das casualidades da Segunda Guerra Mundial, aproximadamente, vem proveniente de artilharia. O resto, a maioria do resto, era vítima de fogo de metralhadora ou de disparos de fuzis inimigos ao atravessar a terra de ninguém para atacar a trincheira do inimigo. Só que aqueles que conseguiam adentrar a trincheira do inimigo saíam de um ambiente totalmente aberto, salvo exceções, que nem a floresta de Argonne, né, que é literalmente uma floresta, para um ambiente pequeno, recluso, apertado, e muitas das vezes saíam em combate corpo a corpo, mano a mano, na mão. O que fez com que muitos soldados improvisassem armamentos de combate corpo a corpo, seja lâminas, porretes, a pá, utilizar pá, baionetas e até outros equipamentos. Chega a ser medievo o nível dos equipamentos que eles usavam.
Levando em consideração que a Primeira Guerra Mundial, alguns historiadores chamam de a última guerra feudal, uma guerra entre impérios, onde você vê uma clara mudança de doutrinas. Acho que eu tenho um vídeo no YouTube que eu acho que eu coloquei legenda, esqueci até o nome do canal, que é o quanto que a infantaria evoluiu a partir de 1916, com o advento de blindados, metralhadora, aviões e até mesmo a guerra química. Então, meu amigão, aquela coisa que eu brinquei do Sturmtrooper dos Arditi, quando eu fiz o podcast a respeito, se você não conhece, tá aí no canal. Ser operacional na época não era legal, não era muito gostoso, vamos falar assim. Ainda não é. É que vocês vivem num mundo de fantasia. Mas vamos voltar. Isso porque ainda estamos abordando, assim, um tópico chamado Primeira Guerra Mundial, da qual a mudança de estratégias militares ainda foi uma guerra muito cruel. Ainda existia um fator muito preponderante, a gente vê isso no conflito atual que está se estendendo na Ucrânia, que se chama a vida do dia a dia no combate. Porque o combate não implica só você de um lado, o inimigo do outro, ficar trocando tiro, tentar um matar o outro. Você tem que levar em consideração as cadeias de comando, a cadeia de suprimentos, a necessidade dos soldados. Muitos soldados na Primeira Guerra Mundial tinham um problema que a gente vê corriqueiramente alguns cursos operacionais aqui no Brasil chamado pé de trincheira. Então você vê que a vida não é muito fácil para o combatente. No filme Nada de Novo no Front, até mesmo as outras versões do filme, até mesmo o livro de Erich Maria Remarque, original, retrata muito isso da necessidade de que os soldados passavam. E levando em consideração que a necessidade é a mãe de todas as invenções, nós temos armas desenvolvidas por soldados no meio da trincheira, até meio curiosas, inclusive. Né? Levando em consideração que alguns historiadores colocam que a Primeira Guerra Mundial ela combina os horrores das guerras modernas com as guerras medievais. Por que eu falo isso? Porque grande parte do que vocês vão ver, para quem jogou Battlefield 1, aquele Trench Raider realmente existiu, né? Não vou falar que é uma classe, né? Mas equipamentos, armaduras, armamento com cara de... parece que foi feito lá por 1400, realmente existiram. E levando em consideração que não existia penicilina na época, então você vê como é que a medicina estava durante a Primeira Guerra Mundial. De novo eu vou citar um podcast anterior que eu havia feito sobre os Arditi, tropa de assalto. Arditi vem do termo italiano aqueles que se atrevem. Uma das fotos que eu coloquei fazendo propaganda no Instagram é de um Arditi com uma adaga na boca. Muitas das vezes eles partiam para o combate com as adagas na boca para facilmente sacar e com suas armas nas mãos. E armadura de placa metálica. Metal, ou seja, aço ou até mesmo muitas das vezes ferro fundido mesmo. Então você vê que mesmo na Primeira Guerra Mundial, você não vê isso nas guerras, vê pouco nas guerras napoleônicas, não vou falar que não vê, porque aquele colarinho metálico ainda existia, né? Algumas tropas realmente usavam, pouquíssimas tropas, mas tem relatos de uso de armadura de placa. As armas no período renascentista mudaram muito da Idade Medieval para o período renascentista, né? A armadura de placa, com a adoção de floretes e florins para conseguir passar a armadura, as Zweihanders, as espadas de duas mãos. Mas você vê um salto histórico de quase não uso de armaduras para um uso significativo. Não estou falando que grande parte das tropas utilizavam, né? A última tropa, que se eu não me engano, que usava com uma certa quantia era os engenheiros de combate da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Isso daí é facilmente de achar na internet, você vai achar fotos deles utilizando armaduras, mas é bem estranho de se ver armaduras de placa pesadas, algumas armaduras inclusive faciais, sendo utilizadas por um conflito que pouco passa de um século atrás.
Você tem noção, o que é muito comum de você ver. Os Ardite tinham a adaga, que era um símbolo principal deles, tanto que é o próprio símbolo dos Ardite é um crânio com uma adaga na boca, com aquela coroa de louros proveniente dos imperadores romanos, né? Mas você vê também a utilização de porretes, muitas das vezes os porretes feitos nas próprias trincheiras, algumas armas ornamentais vindo da Austrália, outros países que se envolveram indiretamente ou diretamente em menor escala. Por exemplo, a Nova Zelândia com seus patos, Patu, para quem não conhece, procura aquela banda chamada Shepherd's Rain, muito boa. O vocalista ele usa uma delas, é basicamente um porrete feito de madeira. Os irlandeses tinham aquele, que eu não vou saber pronunciar, mas ele é feito de, é quase que uma bengala feita de madeira maciça também, que utilizava-se como um porrete, foi extensamente utilizado durante o período de crise de gangues de Nova York, na virada do século passado, lá por 1900. Então você vê a adoção disso daí dentro essas adoções, além da necessidade, a adoção cultural que se tinha por parte de algumas pessoas, alguns povos. E não se esquecendo que também existiam os socos ingleses, né, os brass knuckles. A própria adaga de combate, se eu não me engano, a Trench Knife 1918, utilizada pelos americanos, o pomo dela tinha um soco inglês. Então ela tinha uma adaga e um soco inglês. Uma coisa que era comum, entre aspas, de se utilizar, nada disso aqui que eu tô falando é comum, assim, extensamente de 80% do exército usar, mas era comum de se ver, historicamente falando. São manoplas de combate que é basicamente um punhal revestido por uma manopla, de uma peça única. Nada, já que levando em consideração as limitações das perspectivas de imagem que a gente tem aqui no podcast, você só pode imaginar, mas eu estou aqui mais para discutir porque é um assunto que eu gosto, ponto. E levando em consideração que ninguém partiu pra trincheira totalmente desarmado, tá? E por mais louco que o cara seja, ninguém quer morrer, tá bom? Levando em consideração que as únicas pessoas que não têm medo do combate são os mentirosos e os Gurkhas, né? Gurkhas é um povo do guerreiro nepalês, conhecido pela kukri, né? Aquela faca dobrada para dentro, do lado da lâmina, que ficou popularizada no imaginário popular depois do jogo Far Cry 4. E esses guerreiros realmente tinham uma reputação de não ter medo da morte. Até hoje eles existem no mundo e são altamente valorizados pela sua disciplina e sua conduta em combate. Muitos dos ataques que eram feitos durante a Primeira Guerra Mundial, os ataques noturnos, eram feitos as escaramuças do inimigo, né? Eram feitas em postos de combate isolados, né? A fim de você ir minando as defesas do inimigo pouco a pouco, durante a noite. E levando em consideração que os ataques noturnos eram uma tática popular, muitas das vezes as escaramuças aliadas aliadas ou não, se trombavam em combate, no meio da terra de ninguém. Então imagine você, sem uma lanterna Surefire no seu fuzil, sem um desenganador, sem um AVN bonitão lá, você só com aquela bota de couro, um fuzil do seu tamanho quase, que antigamente na Primeira Guerra Mundial a mentalidade é que um fuzil tinha que ter um alcance de 1000 metros. Tanto que durante a Segunda Guerra Mundial, que era considerado carabina, virou fuzil, né? Isso tem a Mauser Gewehr 98K de carabiner, pra você ter noção. Que pra gente é grande, né? Mas pra época, entenda, né? Contextos e contextos. Imagine você lá, fala, eu vou atacar aquele posto de combate. E você se depara com um grupo, você e seu grupo com mais 4, 6 caras. De até 20. Você se deparam com outro grupo do mesmo número.
de quase tropeçar um no outro. Levando em consideração que, exemplo, da Batalha de Galípoli, em 1916, o maior fracasso militar britânico de toda a história. Há relatos que as trincheiras turcas e da Anzac, né, Anzac e britânicas, Anzac, para quem não sabe, é a coalizão de Austrália e Nova Zelândia, né, da Commonwealth britânica, né, aqueles países que outrora foram colônias britânicas. A proximidade das trincheiras eram tantas que era comum, em relatórios você vê isso, relatórios de oficiais, soldados de ambos os lados furtarem coisas um do outro. Furtar espelho, furtar material para barbear. Então você imagina o curioso que é a Primeira Guerra Mundial, você imaginar um soldado furtando coisa do outro, entrando na trincheira do outro, pegar as coisas e rapar fora. Agora imagine você no meio da noite, sem sinalizador nem nada, andando no meio da lama, no meio do arame farpado, você se depara com outro, você quase tropeça em cima do outro soldado inimigo. Só que por la falta de comunicação, iluminação, de outros fatores, né? A tecnologia da época é limitada comparada com hoje, que eu falei, você não tem a Surefire bonitona pra colocar no seu fuzil M4 nem um Ampeg, tá bonitão. Henry Johnson, um soldado americano. 14 de maio de 1918. Um grupo de cerca de 20 alemãos tentou capturar o seu posto avançado, erroneamente. Henry Johnson é conhecido, um soldado negro, né? Levando em consideração a questão racial que existente na época, né? Salvou o seu colega como é que eu posso falar? Nesse grupo de 20 alemãos ele entrou em combate. Ele entrou em combate corpo a corpo com 4 deles, ganhou dos 4, matando os 4, e isso com cerca de 21 ferimentos ao redor do corpo, proveniente da luta corpo a corpo e também do combate que teve com antes de entrar pro corpo a corpo. Para vocês pesquisarem novamente, Henry, o seu fuzil deu pane, ele entrou em combate com um dos soldados, utilizou o seu fuzil como um porrete. Desarmado praticamente, ele sacou da sua faca bolo, que se escreve realmente bolo, que nem o bolo mesmo que você come. Que é tipo uma adaga que ele é mais pesada na ponta, que ele tem uma parte maior maciça de metal. É quase que uma kukri, só que não é tombada. E a bolo knife era conhecida entre os soldados, a faca bolo, né? Por causa do seu formato de ser mais pesada na ponta, pela mesma utilidade que a gente aqui no Brasil tem um apreço pelo facão de 18 polegadas. Facãozão Tramontina, clássico. Para quem não sabe a história do facão, é basicamente na época dos conquistadores, na época do período de bandeiras no Brasil, muitos dos portugueses e espanhóis utilizavam espadas para limpar o mato. Entretanto, contudo, todavia, espadas são caras de fazer e o facão ele acabou sendo, a machete, como é chamada lá fora, né? É mais prático e fácil e mais barato de se manufaturar. Então, visto que a praticalidade do seu feitio e da sua usabilidade, a faca bolo era bem apreciada pelos soldados americanos. A faca bolo foi adotada nas fileiras do exército americano depois da insurreição filipina que ocorreu em 1899. Inclusive tem um filme muito bom, se não me engano, ainda tem na Netflix, que chama 1899, O Último das Filipinas, baseado em fatos sobre a queda do Império Espanhol. Os americanos também estavam envoltos no conflito das Filipinas e é uma das matérias do porquê eles abandonaram o calibre 38 por 45, né? Levando em consideração que existem manuais, todos
os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial tinham um treinamento de combate corpo a corpo. Entretanto, contudo, todavia, a maioria deles se resumia a combate com baioneta. A gente vê manuais britânicos de combate com baioneta até hoje. Existem alguns historiadores, aquele só que faz LARP de Primeira Guerra Mundial, os de reencenação, trazendo isso à tona. Você basicamente adicionar uma baioneta, a baioneta não é uma faquinha, né, gente? A baioneta é, para quem já viu uma baioneta na mão, a baioneta é grande. Se transforma basicamente um fuzil, levando em consideração aquilo lá que eu falei anteriormente. Os fuzis eram realmente grandes na Primeira Guerra Mundial. Você transforma um fuzil em basicamente uma lança. Normalmente as baionetas variavam em tamanho de polegada de 16 a 17 polegadas. Então, aquilo lá que eu estava falando, não são pequenos. Os franceses, por exemplo, utilizando o fuzil Lebel 1886, possuía uma baioneta de aproximadamente 20 polegadas e meia, dando o tamanho de baioneta com fuzil quase o tamanho de uma pessoa. 6 pés. Daí você vai fazer a conversão aí, porque o livro que eu tô lendo aqui foi mal. Não vou fazer a conta agora, para sistema métrico. Só que é documentado que grande parte dos soldados não possuem sequer a altura de 6 pés. Então é comum você ver fotos aí do fuzil Lebel equipado com essa baioneta que passa a cabeça dos soldados. Fato curioso também é que o design dessa baioneta é feito de formato quadrangular, justamente para passar tecido grosso do soldado inimigo. Só que levando em consideração que só tinha um formato para perfuração, isso altera também algumas táticas a ser utilizadas. Alguns britânicos haviam técnicas para corte, não só para perfuração. Sendo que os franceses tinham que se ater somente à perfuração. Só que qual que era o problema, né? A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra que chocou muitos por conta de seus manuais. A gente vê históricos de transtornos pós-traumáticos que foi tratado na Primeira Guerra Mundial como covardia. Então, vamos falar, infelizmente, tendo um conflito, evoluiu isso e muito a questão do combate, né? A tecnologia, um monte de coisas. Nisso, os manuais antigos falavam de carga de baioneta, muito bonito, né? Para um ambiente aberto. Só que levando em consideração as trincheiras, a guerra trincheira que explodiu na Primeira Guerra Mundial, o espaço confinado e pequeno, vamos falar, 6 pés, baioneta e fuzil. Você realmente acha que você se deparando com, vamos falar, você, soldado francês, com mais 4 colegas, vocês se deparam com mais ou menos 5 soldados alemães no meio da trincheira. Você acha que realmente vai dar para você utilizar aquilo lá? Você precisou partir por uma situação que vai precisar de combate corpo a corpo. Você realmente acha que vai ter espaço entre saco de areia, os pellets de madeira, lama, arame farpado, colega do seu lado, vai ter espaço para você manejar aquele fuzil daquele tamanho? Negativo. Lembra que eu falei? Necessidade é a mãe de todas as invenções. O que era muito comum, entretanto, era esses porretes, né? Porrete é basicamente fácil de fazer, só que você vê muitas fotos na Primeira Guerra Mundial, tinham uns porretes bem sofisticados, só que a maioria deles era basicamente um pedaço de pau, muito provavelmente uma escumadeira, o que era uma escumadeira pesada, ou até mesmo outro material, um cabo de machado quebrado, cheio de prego. Realmente parece uma coisa que saiu do seriado The Walking Dead. Um design curioso, inclusive, é uma granada britânica desativada. Ele desrosqueia a parte de baixo, tira o firing pin, né? E o cara prende um pedaço de pau e um fiel de couro. O cara fazia pegar uma tira fina de couro e fazia um fiel para a hora que ele estivesse golpeando no meio da trincheira não saísse voando na mão dele. E para quem já viu essas granadas britânicas da Primeira Guerra Mundial, até mesmo da Segunda, elas são bem pesadinhas, inclusive. Há, inclusive, um design alemão, da qual ele tem um... Você percebe a sofisticação dele,
que ele é feito de uma mola, se eu não me engano, de trator, com um pedaço bem pesado de parafuso na ponta, um parafuso grande, industrial. Basicamente uma mola dura, que tem o balançar dela só que mínimo. E isso ajuda também na questão de inércia, com o peso na ponta para acertar o inimigo. Então há designs bem curiosos, até mesmo para levar em consideração que foi feito por um soldado fudido, né, no meio da trincheira. Que você vê também bastante ser utilizado, né? O Ryan Gosling, filme Drive. Martelo. Martelo é uma ferramenta bem popular. Picaretas que eram utilizadas para fazer trincheiras. Pás. Você vê que muitos designs de pás militares não são curvos, mas são retos, né? Há quem diga que a pá é a arma mais letal que existe, né? Porque você serve para fazer trincheira, serve para plantar mina, serve para você fazer uma casa-mata, serve para você acertar o inimigo. E assim, se você não tiver isso daí no ambiente de guerra, é muito fácil você adquirir em meio à população civil. Furtar de uma fazenda, conseguir, vamos falar, um soldado que acabou de chegar em pátria alheia. Nas docas, é muito fácil de achar esse tipo de material. Se não me engano, a segunda versão e a terceira versão em filme do filme Nada de Novo no Front, né? As duas versões coloridas, né? A primeira em preto e branco. Mostra o treinamento e o... pouco, né? Pouquinho, mas mostra sobre a doutrina alemã de utilização da pá. Inclusive chegando a nível de alguns soldados alemães afiarem as laterais da pá para deixar mais letal no combate. A baioneta alemã, modelo S98, era comumente alterada pelos próprios soldados, deixando a parte da lâmina de cima, né? Tem a lâmina, vamos falar, segurou a lâmina aqui, a lâmina embaixo, correndo lisa, e a parte de cima da lâmina era serrada. Só que essa versão foi descontinuada, né? Por motivos de... Na época não se chamava assim, né? Direitos humanos, né? Que dizia que a lâmina serrada, a parte de cima serrada, causava sofrimento desnecessário ao inimigo. Levando em consideração que a gente está falando que a Alemanha utilizou lança-chamas e mesmo assim condenou os americanos a utilizarem calibre 12 no combate. Pelo mesmo princípio, né? O que acontecia era a mesma coisa que acontecia com os soldados americanos que eram capturados com calibre 12. Recebiam um tratamento severo de seus captores. Então, um alemão que era capturado com uma S98 com a lâmina superior serrada era de fato tratado com um pouco mais de atenção, digamos assim, pelos seus captores. Voltando ao que eu havia dito outrora, né? Uma das ferramentas bem raras de se ver, mas não impossível, e essa daí é bem com cara de medieval, era a manopla d'água. Aquilo lá que eu falei que é um pomo, uma manopla de metal até o meio do antebraço. Vem até o meio do antebraço, feito de pedaços de metal, com uma adaga, tipo um punhal. É o mesmo princípio do que a gente vê alguns presídios por aí. O cara tem tempo de sobra na mão. Alguém vai se exercitar, pagar uma flexão, alguém vai fazer um poema, né? Alguém vai ficar pegando, vai pegar um pedaço de ferro e vai ficar roçando assim na parede, vai afiando. Você fala, caralho, como é que o detento ele conseguiu pegar uma barra de ferro e deixar ela com a ponta afiada? O cara tem tempo de sobra. Daí você me pergunta como é que um soldado conseguiu montar uma manopla d'água. Tudo isso daqui, infelizmente, nada disso aqui vai ser possível mostrar, então, por favor, senhores, dá uma pesquisada se você tiver curiosidade. Se você não tiver, também é problema seu. Os americanos entrando na Primeira Guerra Mundial viu a necessidade do combate corpo a corpo, começou a treinar seus soldados para combate corpo a corpo, e é aí que ele adotou
para si a Mark I, se escreve MK1, né? Faca de trincheira, a trench knife. Eu falei modelo M1918, eu falei erroneamente no início, tá? Falei isso daí porque o pomo da sua lâmina tá escrito US 1918. O que era curioso, né? Voltando à fala dela, ela havia um quebra-crânio ligeiramente afiado. O quebra-crânio, pra quem não sabe, fica no pomo da lâmina, tipo um pedaço de metal feito pra bater. Que seria a coronha de uma pistola, por exemplo. Lâmina dos dois lados. Minto, desculpa. Fio dos dois lados da lâmina. E o soco inglês, a empunhadura do soco inglês com pequenas pontas. Ou seja, era prático, era utilizável. Há reclamações do uso porque o soco inglês não é fácil de se usar. Não sei quem aí já teve experiência com soco inglês. E por ser feito de um metal maciço inteiro, não há sem pedaços de madeira não há transferência de energia. Então meio que machuca a mão do operador. E dependendo do tamanho de mão que você tenha, por ter um padrão único, talvez fique muito pequeno, que era raro, né? Mas na maioria dos casos muito grande para a mão do operador. Uma coisa que é notória nos relatos da Primeira Guerra Mundial é que a sensação de confiança que passava para os soldados era grande, porque puta que pariu, uma lâmina do caralho. Você fala, nossa, lutando uma adaga. Só que para quem utilizou ela realmente no combate, é relatado que nem eu falei, grande para muitos soldados, por causa do peso, de ser um pedaço maciço de material, de metal. Era pesado e não encaixava na mão de todo mundo. Só que ainda assim havia uma estima muito grande pela adaga, tanto que os franceses, tendo contato com os americanos perto do final da guerra, tentaram copiar o seu modelo, fazendo um modelo único, né? Só que tem raras cópias, tem raros exemplares desse no mundo porque foram muito poucos produzidos no final da guerra e os que sobraram, a maioria quase foi toda detonada, né? Levando em consideração tudo isso aqui que eu falei para os senhores, é a exceção da exceção, tá bom? Isso aqui é só para dar um aperitivo de curiosidade. Se você gostou do assunto, deixa um like. Se você não gostou, problema é seu. Esse é o Butchercast. Se você me acompanha até aqui, eu agradeço de coração. Não se esqueça de dar um like para dar uma ajudada aí. Eu falei, eu não ganho nada com isso aqui. E nos vemos no próximo episódio. Falou e fique com Deus.